Sabem, todos gostamos de nos sentir identificados com algo. Uma cor, casa de Hogwarts, um personagem favorito, enfim. O problema é que com esse sentimento muitos testes começaram a surgir na internet. A maioria deles completamente absurdos, falaciosos e sem embasamento. Mas eu também não quero bancar o intelectual chato aqui. Quem nunca fez um teste do BuzzFeed ou coisa do tipo? Quem nunca deixou uma menina bonita fazer seu mapa astral? Nem tudo precisa ser sério e completamente científico. Muitos fazem essas coisas para se divertir, e cabe a você acreditar ou não. A tipologia de Myers-Briggs possui base científica, e como qualquer teoria, tem seus furos e pontos fortes. Se você é hater desse tipo de coisa, eu não sei nem por que você ainda tá aqui nesse vídeo, mas fique à vontade para fazer um artigo gigantesco, refutando cada ponto da teoria. Vale a pena lembrar que MBTI é muito mais que aquelas perguntas que você encontra no 16 Personalities. A maioria é tão estereotipada que mal dá pra dizer que são confiáveis. Sei que é mais prático simplesmente fazer qualquer teste e pronto. Mas se lembre que, quanto mais genérico, menos preciso é o resultado. E quanto mais simples, pior. Mas qual seria o verdadeiro teste, você me pergunta? Bem, ele meio que não existe. Para explicar como saber o seu tipo, eu terei antes que explicar a teoria inteira. Afinal, se vocês não souberem no que se basear, não saberão como fazer. Sei que vocês querem ir direto ao ponto, mas chegaremos lá. O MBTI basicamente separa os indivíduos em 16 tipos, de acordo com certas funções cognitivas que variam desde a mais dominante até a mais inferior em cada pessoa. São 4 funções no total em todos os tipos, e cada um deles apresenta combinações diferentes dessas funções, determinando assim seus pontos fortes e fracos. O objetivo é que cada indivíduo trabalhe para melhorar em todas as funções possíveis, atingindo assim um grau de maturidade e versatilidade emocional que seria o ideal a ser seguido por todos. As funções se dividem em sensoriais, que implicam no uso ou não dos sentidos, as pensativas, que abrangem o uso de algum tipo de lógica na tomada de decisões, as intuitivas, que como o nome já diz, tratam de uma percepção mais crua e instintiva das coisas, e por último, as emotivas, que tangem relacionamento com os outros indivíduos e coisas do tipo. Falamos muito das funções, mas o que cada uma faz? Eu vou explicar cada função bem resumidamente, porque nos vídeos de análise vou entrar em muito mais detalhe em relação a isso. SE, função relacionada ao acúmulo de informações acerca do mundo com base nos 5 sentidos, notar detalhes que outros não notariam, boa memória, o desejo por novas experiências, tudo isso está incluso no Extroverted Sensing. Ao contrário da sua irmã SE, esta função prefere absorver informações a partir de informações prévias e experiência existente, uso de rotinas, o ato de dar importância a tradições antigas, um desejo por seguir determinadas regras. Estas são as características desta função. TE, ou Extroverted Thinking, é uma função que se preocupa muito com a visibilidade e metodologia de uma determinada estrutura. Indivíduos de TE dominante ou auxiliar podem ser rígidos, extremamente racionais e céticos. Gostam de ver para crer e crer para argumentar. Adoram hierarquias claras e preferem se adaptar a um sistema a se rebelar. TI é o lado cognitivo relacionado à dedução. Bons usuários desta função costumam dar mais valor a uma linha de pensamento própria e adoram saber como as coisas funcionam ao seu redor. Costumam questionar muito os próprios pensamentos e conceitos, e por isso muitas vezes podem demorar a tomar uma decisão ou a chegar a uma conclusão propriamente dita. NI, ou Introverted Intuition, se essa função pudesse ser descrita numa palavra só, certamente seria filosofia. O NI está muito mais preocupado com o abstrato do que com o concreto, com o que pode ser ao invés do que realmente é. Entendem e utilizam metáforas muito bem, e dão um valor à teoria às vezes muito maior do que a prática em si. Estão sempre pensando em algo e muitas vezes podem parecer descolados da realidade. NE é a capacidade ligada à proeficiência em juntar informações e reconhecer padrões. São consequentemente pessoas adaptáveis, visto que facilmente reconhecem as estruturas que estão inseridos. Costumam ter brainstorms constantes e conjecturam muito acerca das possibilidades futuras, sempre na tentativa de chegar ao melhor fim. FE, ou Extroverted Feeling, absorve muitas emoções daqueles ao seu redor, às vezes por vontade própria, às vezes não. O FE adora relações harmônicas e antes de tomar uma decisão se preocupa bastante em como essa ação afetará as pessoas ao seu redor. Não costumam ser bons em recusar pedidos e muitas vezes podem reproduzir erros alheios, visto que se enxergam conforme os outros. Adoram cuidar das pessoas que os cercam. Para finalizar, temos o FI, função relacionada à espontaneidade, ser diferente dá valor às próprias emoções e valores. Não costumam ser flexíveis com suas crenças e se preocupam muito em distinguir o certo do errado. Não veem dificuldades em quebrar regras que fujam do que acreditam e adoram liberdade em relacionamentos e em basicamente tudo. Podem ser teimosos, mas também extremamente empáticos. Vale a pena lembrar que 4 dessas funções são necessárias para compor um MBTI, sendo uma delas dominante, auxiliar, terciária e inferior. Este modelo combinatório do encaixamento das funções é o que acabará definindo um tipo. Já falamos muito sobre as funções cognitivas, suas características e como elas se combinam. Creio que vocês finalmente estejam preparados para ir para a cereja do bolo. Certo, como dito anteriormente,
Cada um dos 16 tipos possui uma combinação específica de funções atribuídas a eles. A sigla de cada um dos tipos é composta de 4 letras, sendo a inicial sempre extrovertida ou introvertido, sensitivo ou intuitivo, pensativo ou sentimento, perceptivo e julgador. O site 16 Personalities separa os 16 tipos em 4 times, levando em conta suas similaridades e diferenças. Para simplificar as coisas, optarei por usar esse mesmo método de times. Os analistas são aqueles mais julgadores e racionais, sempre racionalistas e céticos. Analistas sempre terão uma função de intuition e thinking como dominante e auxiliar. Os analistas, como todos os outros times, são compostos por 4 MBTIs, sendo eles os que estão aparecendo aí na tela. Os diplomatas são indivíduos pacientes, harmoniosos, amantes das possibilidades ao invés dos fatos. Eles são extremamente idealistas, tendo opiniões muito fortes, mas também se mostrando surpreendentemente empáticos. Carismáticos e meigos, diplomatas sempre terão funções de feeling e intuition como suas dominantes e auxiliares, e são formados por esses aí. Os sentinelas são aqueles que odeiam sair da sua zona de conforto, sempre buscando por estabilidade e um porto seguro no mar caótico que é a vida. São focados e geralmente sabem a melhor rota para se atingir o objetivo, mas por buscarem estabilidade podem acabar tendo dificuldades em aceitar pontos de vista externos. Os sentinelas sempre terão a função SI como primário ou auxiliar. Inclusive eu nunca entendi porque o boneco do SFJ tem um bolo e um guarda-chuva. Os exploradores são principalmente expansivos. Pessoas extravagantes, geralmente não muito pacientes, mas extremamente seguros de si mesmos na maioria das coisas. São comumente ousados, flexíveis, impulsivos e energéticos, se destacando onde quer que vão. Exploradores sempre terão a função SE como primário e auxiliar, e são formados por esses aí. Para dar um exemplo rápido de como eu tipo as pessoas, a gente vai tipar o Eren aqui e vai ter spoiler de Attack on Titan caso você não tenha visto. Bom, primeiro que eu faço, eu analiso as funções em cada um e vou vendo o que eu posso eliminar que eu tenho certeza que ele não é. Primeira coisa que a gente pode eliminar aqui é FE dominante. A gente com certeza sabe que ele não pensa nos outros, porque ele meio que sacrificou a humanidade inteira para o que ele queria. Ele claramente não tem NE. Várias vezes ele já falou que a única forma de ter feito aquilo que ele precisava era por aquele jeito, e ele poderia muito bem ter encontrado outro jeito, que seria o NE. Ele não é leal aos amigos, ele abandonou todo mundo para ir fazer as coisas dele. Eren claramente não tem pensamento crítico, e ele é um cara muito espontâneo para ter NI dominante. Literalmente tudo que ele fez foi pelo que ele estava sentindo. Toda a fase dark dele foi um plano que ele fez, focado em um objetivo específico. E de novo ele é um cara muito explosivo e espontâneo, o que faz ele ser ISFP. Se encaixa perfeitamente porque ele foca no que ele sente, ele é explosivo e espontâneo, ele foca no objetivo e traça um plano para chegar lá, e ele muitas vezes é visto como idiota, a Annie mesmo chama ele de maluco suicida. Lembrando sempre que resumimos cada uma das funções e tipos, pois caso contrário o vídeo ficaria enorme. Então sempre vale a pena pesquisar mais a fundo por si próprio caso tenha interesse no assunto. Farei questão de deixar alguns textos e links que considero de ajuda na descrição do vídeo. Obrigado pela atenção e vejo vocês na próxima.